Já se perguntaram como é dormir abraçado a uma garrafa de cachaça embaixo da marquise de um prédio de luxo em Ipanema, enquanto os playboys passam de Porsche ao lado? Pois é, meus queridos, eu, João da Silva, ex-morador de rua e atual fenômeno da internet, posso contar nos mínimos detalhes. Sabe aquela história de que todo mundo tem 15 minutos de fama? Pois bem, os meus já duram 6 meses e parecem uma eternidade no inferno. Mas calma, vamos por partes. Afinal, vocês não pagaram o ingresso desse circo à toa, não é mesmo? Tudo começou numa tarde de domingo na praia de Ipanema. Eu estava lá, fedendo a mijo e cantando Nessun Dorma, do Pavarotti. Não me perguntem como eu conhecia aquela música. Talvez fosse resquício da minha vida passada, quando eu ainda sonhava em ser alguém. Foi quando aquele moleque metido a besta apareceu com uma câmera na minha cara. Ricardo, o tal influencer que mudaria minha vida. Na hora pensei em mandar ele tomar no cu, mas a fome falou mais alto. Faz aí seu vídeo, playboy, mas depois me paga um dog, eu disse. O que eu não sabia é que aquele vídeo ia viralizar mais rápido que Covid em baile funk. De repente, todo mundo queria saber quem era o mendigo tenor, o cantor das ruas, o próximo Susan Boyle brasileiro. Puta que pariu, que circo dos horrores. Em menos de 24 horas eu saí da sarjeta direto para um estúdio de TV. Me deram banho, roupas novas, até um corte de cabelo digno de gente. Olhei no espelho e não me reconheci. Quem era aquele cara de calça jeans e camisa social? Certamente não era o João que eu conhecia, e foi aí que ela entrou na minha vida. Marcela, a empresária que se dizia capaz de transformar merda em ouro. Bem, eu era a merda, e ela jurava que ia me transformar em uma barra de ouro maciça. João, querido, você tem um dom, vamos fazer você brilhar, ela dizia com aquele sorriso de tubarão faminto. E eu, feito um idiota, acreditei. Afinal, o que eu tinha a perder? Meu papelão embaixo da ponte? As entrevistas se multiplicaram. De repente eu estava nos programas de auditório, contando minha história inspiradora. Como se houvesse algo de inspirador em um cara que perdeu tudo pro crack e foi parar na rua. João, conte para nós como foi sua infância na Rocinha. Perguntavam os apresentadores, ávidos por lágrimas e drama. E eu inventava. Misturava pedaços da minha vida real com fantasia pura. Falava da minha mãe, que me abandonou, mas omitia o padrasto que me espancava. Contava sobre meus sonhos de criança, mas escondia os pesadelos que me perseguiam todas as noites. O povo adorava. Quanto mais trágica a história, mais aplausos eu recebia. Era como se minha miséria fosse o novo hit do momento. E eu? Bem, eu estava surfando nessa onda, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde ela quebraria na minha cabeça. Mas o pior não eram as câmeras, os flashes ou as perguntas indiscretas. O pior eram os olhares. Os mesmos que antes me ignoravam na rua, agora me encaravam como se eu fosse uma atração de circo. Olha lá, é o mendigo cantor, sussurravam, apontando sem a menor discrição. E sabe o que é mais engraçado? Eu comecei a sentir falta da rua. Lá, pelo menos, eu sabia quem eu era. Um ninguém, é verdade, mas um ninguém autêntico. Agora, eu era um boneco, uma marionete nas mãos de Marcela e da mídia. Numa dessas noites, depois de mais uma entrevista exaustiva, eu me tranquei no banheiro do hotel chique onde estava hospedado. Olhei no espelho e não reconheci o homem que me encarava de volta. Cabelo arrumado, roupa de marca, olheiras cobertas por maquiagem. Quem era aquele impostor? Foi nesse momento que a ficha caiu. Eu tinha trocado uma prisão por outra. Saí das ruas, mas entrei numa jaula de ouro. E o pior, eu não fazia ideia de como sair dela. Naquela noite, enquanto o rio dormia, eu chorei como não chorava há anos. Chorei pelo João da rua, pelo João da TV e por todos os Joões que eu poderia ter sido, mas nunca seria. Mas não pensem que essa história acaba aqui, meus
caros. Oh não, isso é apenas o começo do show. Afinal, vocês querem saber o que acontece quando um mendigo vira celebridade, não é? Pois bem, apertem os cintos. A viagem está apenas começando e garanto que vai ser uma jornada e tanto pelo submundo da fama. E você, que está aí do outro lado da tela, se achando tão diferente de mim, preste atenção. Quem sabe o próximo viral não é você? Quem sabe o próximo a trocar a liberdade por likes não é você? Pensem nisso enquanto esperam pela próxima parte dessa novela bizarra que se tornou minha vida. Ah, e não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Afinal, é disso que vivemos hoje em dia, não é mesmo? Lembram do João recém-saído das ruas, deslumbrado com as luzes da fama? Pois bem, aquele idiota não existe mais. No lugar dele surgiu um monstro. Eu, o novo João, a sensação do momento, o ex-mendigo mais famoso do Brasil. Que Deus me perdoe. Mas vamos lá. Deixa eu contar para vocês como é que se transforma um maltrapilho em celebridade instantânea. É mais fácil do que parece, acreditem. Primeiro, você pega um bando de marqueteiros sedentos por dinheiro, joga uma pitada de mídia sensacionalista, mistura tudo com as redes sociais e voilá. Temos um novo produto para as massas consumirem. E o produto, meus amigos, era eu. Marcela, minha empresária megera, tinha planos ambiciosos. João, querido, você não é mais só um cantor, você é uma marca, ela dizia, os olhos brilhando como cifrões. E assim começou minha transformação em um produto vendável. Primeiro veio o reality show, A Vida de João, das ruas para as estrelas. Que título merda, não? Mas o povo adorou. Câmeras me seguiam 24 horas por dia. Filmavam enquanto eu aprendia a usar talheres em restaurantes chiques, enquanto eu gaguejava tentando ler as legendas dos filmes gringos, até quando eu cagava, acreditem se quiser. O pior? Eu não podia ser eu mesmo. João, não fale palavrão. João, sorria mais. João, conte aquela história triste da sua infância de novo. Era como se eu tivesse trocado a prisão das ruas pela prisão das câmeras, mas o dinheiro entrava. E como entrava? De repente, eu estava morando numa cobertura em Copacabana. Eu, que costumava dormir embaixo da marquise do Copacabana Palace, agora tinha vista para ele. As mulheres apareceram em bando. Gatas que antes não me dariam nem bom dia, agora imploravam por uma selfie, um beijo, uma noite. E eu, feito um idiota, mergulhei de cabeça nesse mundo de luxúria e falsidade. Lembram da dona Zuleide, minha ex-vizinha da Rocinha? Pois é, ela apareceu um dia no meu novo apartamento. João, meu filho, o que fizeram com você? Ela perguntou, os olhos cheios de decepção. Eu, bêbado e cheirado, mandei ela embora. Tô ocupado, dona Zu. Tenho gravação daqui a pouco. Foi nessa época que conheci Felipe, o apresentador famoso que se dizia meu amigo. Ele me levava para as baladas, me apresentava para gente importante, me ensinava os truques do showbiz. João, meu parceiro, você precisa aproveitar enquanto está no topo, ele dizia, me oferecendo mais uma carreira de pó. E eu aproveitei. Meu Deus, como eu aproveitei! Festas regadas a champanhe no Vidigal, orgias em iates na Baía de Guanabara, noitadas intermináveis nos camarotes da Sapucaí. Eu estava vivendo o sonho. Ou seria o pesadelo? Porque vejam bem, enquanto eu vivia essa vida de rei, algo dentro de mim morria. Cada vez que eu dava uma entrevista falsa, cada vez que eu sorria para uma câmera sem vontade, cada vez que eu ignorava um antigo companheiro de rua, um pedaço do velho João se despedaçava. Foi numa dessas noites loucas que a ficha caiu. Eu estava num after no alto do Dois Irmãos, completamente travado. De repente, olhei para o horizonte e vi o nascer do sol. A cidade aos meus pés, linda, imponente, e eu me senti o homem mais solitário do mundo. Corri para o banheiro e vomitei tudo. Quando levantei a cabeça, dei de cara com meu reflexo no espelho.
olhos vermelhos, nariz sangrando, a camisa de grife, toda suja. "Quem é você?" perguntei para o meu reflexo. Ele não soube responder. Naquele momento, senti uma vontade louca de largar tudo, de voltar para as ruas, para minha vida de anonimato. Pelo menos lá, eu era eu mesmo, entende? Mas aí me lembrei dos contratos, das dívidas, das promessas. Eu estava preso. Preso numa jaula de ouro, é verdade, mas preso. E sabe o que é pior? O povo adorava. Quanto mais eu me autodestruía, mais famoso eu ficava. Meus vídeos cantando, agora profissionalmente, produzidos, batiam recordes de visualização. Minhas performances em programas de TV eram trending topics. Eu era o assunto do momento nos grupos de WhatsApp. Mas a que preço? Eu não conseguia mais dormir sem álcool ou remédios. Não conseguia mais olhar no espelho sem sentir nojo. Não conseguia mais cantar sem pensar em toda a mentira que minha vida havia se tornado. Foi aí que Marcela apareceu com a grande ideia. "João, meu amor, chegou a hora de darmos o próximo passo. Vamos lançar sua candidatura a vereador." Naquele momento, amigos, eu percebi que havia chegado ao fundo do poço. E o pior, ainda tinha um alçapão. E vocês, continuariam assistindo a esse show de horrores? Pois é, eu também não. Mas aqui estou, não é? Preso nessa vida que não escolhi, mas que também não sei como largar. Querem saber o que aconteceu depois? Se vou mesmo me candidatar? Se vou conseguir sair dessa espiral de autodestruição? Bem, continuem ligados. Afinal, o show não pode parar, não é mesmo? E não se esqueçam, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Porque no fim das contas, somos todos escravos desses números, não somos? A brilhante ideia da Marcela de me lançar candidato a vereador. Porque vejam bem, não bastava eu ser um palhaço midiático. Agora, eu precisava ser um palhaço político também. "João, pense nas possibilidades", ela dizia, os olhos brilhando como se tivesse descoberto a cura do câncer. "Você será a voz dos invisíveis, o representante dos esquecidos." E eu, naquele misto de coca e desilusão, pensei, por que não? Afinal, já estava no inferno mesmo, que tal abanar o rabo pro capeta? A campanha começou com tudo. Slogan: João da Rua, a voz que saiu da sarjeta. Lindo, não? Tão lindo que me dava vontade de vomitar toda vez que via. Os comícios eram um show à parte. Eu, vestido com roupas caras, que pareciam de pobre, discursando sobre as dificuldades da vida nas ruas. Eu, que agora dormia em lençóis de 1000 fios, falando sobre a dureza do papelão. Mas o povo amava. Quanto mais eu mentia, mais eles aplaudiam. Era como se toda a cidade estivesse participando de uma peça de teatro bizarra, e eu era o ator principal. Foi numa dessas palhaçadas de comício que aconteceu. Eu estava lá, no palco improvisado na Praça 15, soltando meu blá 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 habitual. De repente, vi um rosto familiar na multidão. Um rosto que não via há anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. Minha mãe. Sim, aquela mesma que me abandonou aos 8 anos. Ali, me olhando com uma mistura de orgulho e vergonha. Nossos olhos se encontraram e foi como se o tempo tivesse parado. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Todas as mentiras, todas as máscaras que eu havia criado nos últimos meses, tudo veio abaixo. Saí correndo do palco. Ouvi gritos, vi flashes, mas não me importei. Corri como não corria desde os tempos de rua, quando fugia da polícia. Acabei parando num beco escuro perto da Central do Brasil. O cheiro de mijo e cachaça me atingiu como um soco no estômago. Era o cheiro da minha antiga vida, o cheiro da verdade. Foi ali, cercado por sacos de lixo e ratos, que eu desabei. Chorei como uma criança. Chorei pelo menino abandonado, pelo jovem viciado, pelo mendigo cantor e pelo falso político que eu havia me tornado. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando dei por mim, estava cercado, não pela polícia ou por fãs enlouquecidos, mas pelos meus antigos companheiros de rua.
"E aí, João? Voltou para casa?" disse Zé Ninguém, um velho conhecido dos tempos de sarjeta. Sua voz não tinha raiva ou inveja, apenas uma triste compreensão. Foi nesse momento que a ficha realmente caiu. Eu havia traído não apenas a mim mesmo, mas a todos eles. Havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que costumávamos desprezar. Naquela noite, dormi na rua pela primeira vez em meses. Sem colchão macio, sem ar-condicionado, sem nada. Apenas eu e o concreto frio. Acordei com o celular explodindo de notificações. Meu sumiço havia virado notícia nacional. Candidato ex-mendigo. Desaparece. João da Rua volta às origens. Escândalo político ou jogada de marketing. E sabem o que é mais irônico? Meus números nas pesquisas eleitorais haviam disparado. O povo adorava um drama, e eu havia entregado o drama do século. Marcela estava enlouquecida. "João, pelo amor de Deus, onde você está? Temos entrevistas, temos compromissos. Isso pode nos custar a eleição." Eleição? Que eleição? Naquele momento, sentado numa calçada imunda, observando o rio acordar, eu só conseguia pensar em uma coisa: como eu havia chegado àquele ponto. Foi quando vi ela se aproximando. Minha mãe, mais velha, mais cansada, mas ainda ela. "Filho", ela disse, sentando-se ao meu lado na calçada. Não havia abraços emocionados, não havia lágrimas de reencontro, apenas dois estranhos unidos por um passado doloroso. "Por que você voltou?", perguntei sem conseguir encará-la. "Porque vi meu menino se perdendo na TV", ela respondeu simplesmente. E ali, naquela calçada imunda, com o cheiro de café barato vindo de um bar próximo, começamos a conversar. Pela primeira vez em décadas falamos de verdade. Ela me contou sobre o vício que a levou a me abandonar, sobre os anos de luta para se manter sóbria, sobre a culpa que carregava todos os dias. E eu contei tudo. Sobre as noites na rua, sobre o vício, sobre a fama repentina, sobre como eu havia me tornado tudo que sempre odiei. Choramos juntos, rimos também. Era como se estivéssemos exorcizando décadas de dor em poucas horas. Enquanto conversávamos, vi Marcela se aproximando, cercada por câmeras e repórteres. O circo havia me encontrado. "E agora, filho?", minha mãe perguntou, vendo a confusão que se aproximava. Eu respirei fundo, olhei para ela, depois para as câmeras e tomei minha decisão. Querem saber o que aconteceu depois? Se enfrentei as câmeras ou fugi novamente? Se voltei para a política ou para as ruas? Bem, meus caros voyeurs da desgraça alheia, isso é história para nosso próximo e último capítulo. Afinal, todo show precisa de um grande finale, não é mesmo? Enquanto isso, que tal refletir sobre suas próprias máscaras, sobre as mentiras que contam para si mesmos todos os dias? Porque, no fundo, todos nós temos um pouco de João da Rua. Todos nós estamos a um passo da sarjeta ou do estrelato. A diferença é apenas o papel que escolhemos representar. Até a próxima, meus caros. E não se esqueçam, compartilhem, comentem, vivam vicariously através da minha dor. Afinal, é para isso que serve a internet, não é? Eu, João, ex-mendigo, ex-celebridade, futuro ex-alguma coisa, sentado numa calçada imunda com minha mãe há tanto tempo perdida, enquanto Marcela e seu exército de abutres midiáticos se aproximavam. Naquele momento, amigos, eu tive uma epifania. Sabe aquela história de que a vida passa diante dos seus olhos antes de morrer? Pois é, foi algo assim. Só que não era minha vida passando diante dos meus olhos, era minha mentira. Vi todas as máscaras que havia usado. O mendigo sofredor, o cantor inspirador, o político do povo, todas elas falsas, todas elas podres. E foi aí que eu decidi. Chega de mentiras. Me levantei, dei um beijo na testa da minha mãe e caminhei em direção às câmeras.
Marcela veio correndo, já armando o circo. João, querido, que susto você nos deu. Mas que ótima jogada de marketing. O povo vai amar essa história de reencontro com suas origens. Eu a interrompi com um gesto. Olhei diretamente para as câmeras e comecei a falar. Boa tarde, Brasil. Meu nome é João da Silva e eu sou uma fraude. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dava para ouvir o queixo de Marcela batendo no chão. Tudo que vocês viram nos últimos meses foi uma mentira, uma fabricação, um produto criado para o consumo de vocês, povo faminto por histórias de superação falsas. As câmeras continuavam rodando, os repórteres boquiabertos nem piscavam. Eu não sou um herói, não sou um exemplo, sou apenas um homem quebrado que trocou uma prisão por outra. Saí das ruas para me tornar escravo de likes, views e manchetes. Nesse momento vi Felipe, o apresentador famoso, chegando com sua equipe. Ele parecia um tubarão que farejou sangue na água. E vocês, a mídia, são tão culpados quanto eu. Transformaram minha miséria em entretenimento, minha dor em espetáculo. Tudo para alguns pontos a mais de audiência. Felipe tentou intervir, mas eu o calei com um olhar. Pela primeira vez na vida, eu estava no controle. Mas sabem de uma coisa? A culpa não é só de vocês. É minha também. Por aceitar, por me vender, por trair quem eu era e de onde eu vim. Olhei para minha mãe, que assistia tudo com lágrimas nos olhos. E agora, o que vamos fazer? Perguntou um repórter quebrando o silêncio. Eu ri. Uma gargalhada genuína, dessas que eu não dava há anos. Agora vamos contar a verdadeira história. Sem filtros, sem edições, sem palavras bonitas para mascarar a merda. E foi o que fizemos. Ali mesmo, no meio da rua, com o Rio de Janeiro como testemunha, contei tudo. Sobre o abandono, o vício, as noites na rua. Sobre como a fama é uma droga mais forte que o crack. Sobre como é fácil se perder quando todo mundo está aplaudindo sua queda. Minha mãe se juntou a mim. Contou sua parte da história, a pobreza, o desespero, as escolhas impossíveis que teve que fazer. Foi brutal, foi cru, foi real. Quando terminamos, horas haviam se passado. A multidão ao nosso redor havia crescido. Pessoas choravam, outras aplaudiam, algumas xingavam. Marcela estava lívida. Você acabou com tudo, ela gritou. Sua carreira, seus contratos, tudo. Eu apenas sorri. Não, Marcela, eu apenas comecei. Nos dias que se seguiram, o caos foi total. Meus vídeos de confissão viralizaram mais que os de música. Fui chamado de herói e de vilão, de corajoso e de covarde. Perdi contratos, é verdade. Fui processado por alguns, elogiado por outros. Minha candidatura? Bem, essa foi para o espaço. Mas, curiosamente, muita gente ainda queria votar em mim. Vai entender. E agora? Agora estou aqui. Nem na sarjeta, nem no estrelato. Em algum lugar no meio, fazendo o que eu sempre deveria ter feito, contando histórias, histórias reais. Montei um projeto com ex-moradores de rua. Usamos a arte, a música, para falar a verdade feia, suja, desagradável, mas verdade. Minha mãe, estamos nos reconectando, dia após dia. É difícil, é doloroso, mas é real. E vocês, querem saber o que aconteceu com os outros personagens dessa novela bizarra? Marcela abriu uma agência especializada em gerenciar crises de celebridades. Está ganhando mais dinheiro do que nunca. Felipe, o apresentador, fez um meia-culpa público. E agora tem um quadro sobre as verdades por trás das notícias. Hipócrita? Talvez, mas pelo menos está tentando. Ricardo, o vlogger que me descobriu, continuou sua caça por novas sensações. Última vez que ouvi falar, estava tentando transformar um catador de lixo em estrela do trap. Dona Zuleide, minha ex-vizinha da Rocinha, é minha parceira no projeto com moradores de rua. Finalmente você voltou a ser o João que eu conhecia.
ela me disse outro dia. E eu? Bem, eu continuo cantando, nas ruas, em bares, onde me deixarem. Não sou mais um fenômeno viral, graças a Deus. Sou apenas um cara com uma história para contar. Então, o que aprendemos com tudo isso, meus caros? Que a fama é uma puta traiçoeira, que a mídia é um monstro faminto, que todos temos um preço? Talvez, ou talvez, a lição seja mais simples. Sejam verdadeiros, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Porque no final, quando as câmeras se apagam, quando as curtidas param de chegar, quando o mundo para de aplaudir, tudo que resta somos nós, nus, crus, imperfeitos. E sabe de uma coisa? Está tudo bem assim. Então, da próxima vez que vocês virem uma história muito bonita para ser verdade, lembrem-se de mim. Do João que foi mendigo, foi estrela e agora é apenas João. E você? Quem é você quando ninguém está olhando? Pense nisso. E ei, se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe. Não por mim, mas por todos os Joões e Marias por aí, lutando para serem ouvidos. Aqui é João da Silva, ex-mendigo, ex-celebridade, eterno contador de histórias, encerrando a transmissão. Até a próxima, meus caros. E lembrem-se, a vida real é muito mais interessante que qualquer roteiro. Basta ter coragem de vivê-la.